Você está no New Trade TV, diretamente da Semana Internacional Brasil Alimenta, da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos recebendo o professor Fábio Mestriner, coordenador do Núcleo de Estudos da Embalagem da ESPM. Ele vai nos contar um pouquinho sobre a importância da embalagem na história dos produtos e como a embalagem pode agregar no mundo dos vinhos. Professor, obrigado pela presença. Quais são as tendências das embalagens no mundo dos vinhos? Bem, nós temos um laboratório na ESPM que monitora os lançamentos de embalagem no mundo em tempo real. Então nós acompanhamos o que vem acontecendo, o que vem sendo lançado e com isso conseguimos detectar as tendências, né? O que está sendo adotado nos lançamentos de embalagem. No caso do vinho, tem duas tendências qualificadas que nós pudemos observar nos lançamentos desse ano, de janeiro até agora. A primeira é que o rótulo autoadesivo está sendo muito mais adotado nos lançamentos do que o rótulo de papel com cola, que era o mais tradicional. Então isso já é uma tendência moderna, a qualidade dos rótulos está aumentando e, portanto, eles agregam maior valor percebido aos produtos. A segunda tendência é a adoção cada vez mais frequente da tampa de rosca para vinho no lugar da rolha, tanto a de cortiça quanto a rolha sintética, né? Essa tendência eu acho que tem a ver muito com a modernidade, com incorporar um público mais jovem, menos tradicional na bebida. Eu considero isso positivo porque os produtos que não conseguem engajar os jovens, não conseguem engajar a juventude, ele tende a ir envelhecendo junto com os seus consumidores e perdendo relevância no cenário. Entendi. Agora, qual é o percentual da tampa Skrill contra a rolha e como é que isso ajuda a melhorar as vendas? Vocês têm números sobre isso, professor? Temos sim. No que foi lançado esse ano, 30% do que foi lançado já é essa tampa de rosca. Tá? A contribuição dela é agregar novos consumidores. Eu entendo que ela é mais voltada para um público menos tradicional, que esse já é o público do vinho, né? E a nova embalagem, a nova tampa traz para o segmento, para a categoria, novos consumidores. Agora o senhor falou da questão autoadesiva, do rótulo autoadesivo. Sim. Agora na questão do design do rótulo, como é que está essa questão? De que maneira a melhoria do rótulo, a preocupação com o design, como é que as indústrias vinícolas estão atentas a isso, estão se preocupando com isso? Isso é um fato e a própria adoção de rótulos autoadesivos já é um indicador disso, porque o rótulo autoadesivo ele tem uma melhor qualidade, uma melhor flexibilidade na hora de aplicar, permitindo muito mais recursos, né? Tanto de forma quanto de acabamentos, texturas, materiais, etc. O que acontece com o design do vinho hoje é que ele está abandonando a linguagem tradicional, que já era característica do vinho, que tem ligação com os mercados tradicionais. Por exemplo, os vinhos italianos, eles têm um determinado padrão de rótulo que é diferente do padrão de rótulo dos vinhos da França e que é diferente do Brasil, da Argentina e assim por diante. Os países que estão lançando muitas embalagens hoje são países que não são produtores tradicionais de vinho, como é o caso da África do Sul, como é o caso da Nova Zelândia, né? São países que estão... E o próprio Brasil não é um país muito tradicional como a França, que tem 300 anos, a indústria de vinho, a Itália e assim por diante, né? Esses mercados são considerados emergentes? No caso do vinho, sim, são novos players, né, que estão entrando no mercado e que estão trazendo uma nova linguagem, estão explorando novas imagens, estão explorando tratamentos visuais diferenciados, porque eles podem fazer isso. Como eles não estão presos à tradição, eles podem ousar mais e estão fazendo esse tipo de colocação. Pode completar, professor. Não, eu ia só completar que é o seguinte: o objetivo dessas marcas que estão surgindo é promover a experimentação do produto. Então, nesse sentido, eles serem diferentes do que o que existe ajuda a tornar os produtos interessantes para a experimentação, porque desperta a curiosidade do consumidor. E do consumidor mais jovem, professor, seria isso? Esse é o público principal desse tipo de produto, porque o público mais tradicional
ele já conhece vinho e ele já tem ligações estabelecidas com marcas, com países, com tipo de uva e assim por diante. Agora, o público mais tradicional, ele toma um vinho da Nova Zelândia, da África do Sul, do Brasil, que tem os rótulos mais ousados ou não? Nós podemos considerar dois tipos de público tradicional, tá? Aquele que não muda, que toma aquele vinho, ele já identificou o vinho que ele gosta, ele tem aquela preferência estabelecida, e tem os conhecedores de vinho e as pessoas que estão em busca de conhecimento. Essas pessoas são o público para essas novas proposições. Agora, no geral, a indústria vinícola brasileira, estrangeira, faz bom uso da embalagem, na sua opinião, ou ainda tem muito a acrescentar, muito a crescer, muito a explorar, professor? Olha, infelizmente, a indústria do vinho, tanto a nacional como a desses países tradicionais como França, Itália, Espanha, eles não utilizam todo o potencial que a embalagem tem para contribuir com seus negócios. Eu diria que um dos grandes problemas que nós temos hoje é que a embalagem ela é subutilizada pelas empresas. As empresas não exploram e não utilizam o potencial que a embalagem tem. Por exemplo, quando você estende o contato com o seu consumidor, isso é uma coisa extremamente valiosa para a empresa, porque é no contato com o consumidor que todas as oportunidades se apresentam. Se você não tem contato, ou se o seu contato é muito curto, você não consegue desenvolver o relacionamento com o consumidor. A internet hoje é uma ferramenta sensacional para isso, espetacular. A elite dos consumidores brasileiros e internacionais está conectada. O vinho é um assunto extremamente rico e interessante. Ele tem história, ele tem variedades, ele tem revistas, publicações, livros. É um assunto enorme que poderia ser muito bem explorado pelas vinícolas, né? Levando o consumidor então a visitar o seu site e a estender o contato que tem com ela. A melhor ferramenta para promover a conexão do consumidor com a internet, o site da empresa na internet, é a embalagem, porque a embalagem está em cima da mesa, né? Ela permanece em cima da mesa um certo tempo, e se você destacar o site e convidar o consumidor para visitar e ainda oferecer algum chamariz, algum tipo de informação interessante para ele, certamente vai aumentar muito a visitação e o contato vai se estender. Essa é uma das formas que a embalagem pode ajudar mais do que ela vem fazendo hoje. Pode contribuir também para a extensão de marca, professor, no sentido... Pode, porque você, no momento em que você consegue trazer o consumidor para o seu site, você pode inseri-lo em comunidades dentro do site, comunidades de interesse, e você pode aferir preferências e até testar conceitos perguntando para os consumidores que participam. Amplia muito a possibilidade de interação com o consumidor. Tá, João. Obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. E você fique ligado no New Trade TV.